Coloquei para gravar então, pessoal. Vamos lá. É verdade. E então essas empresas, elas são empresas de grande porte, possuem uma grande movimentação de cargas, né, na nossa cidade e acabam tendo que ter esses centros de distribuição, de armazenagem de mercadorias. E até tem uma questão também bem interessante que vale a pena eu comentar, é a questão da própria distribuição entre as lojas, as unidades operacionais dessas empresas. Porque em alguns lugares é proibido o estacionamento de caminhões durante o dia, horário comercial. Um exemplo, Albino, Colombo, essas lojas, daqui do centro, não tem como estar recebendo mercadoria no horário comercial quando elas chegam de caminhão. Então, eles têm que ou fazer a carga e descargar à noite, normalmente a descarga, né? À noite das mercadorias, porque não pode estacionar caminhão, ou então fazer um transbordo, né? Algum caminhão de menor tamanho, encontrar esse caminhão em algum lugar afastado do centro, pegar as mercadorias e trazer para o centro. Aí dá um veículo menor. Nós vamos ver mais para adiante os tamanhos de veículos de carga e descarga, de transporte, de caminhões. Bem interessante também, porque faz parte, né, de nós conseguirmos identificar esses tipos de veículos diferentes. Bom, continuando aqui, dividindo-se então o comprimento encontrado anteriormente, o comprimento, né, do número de vagões somados, pela quantidade de mudanças diárias, encontramos a extensão necessária da doca ferroviária, que é o L. Então, nós chegamos à seguinte equação. O L, que é a extensão da doca ferroviária necessária em metros, tá, pessoal? A extensão da doca ferroviária em metros. A doca é a porta, o portão, tá? D, aí, o L, nós vamos encontrar se nós multiplicarmos o D vezes o C, o Q vezes o N e dividir os dois. O D, então, é a demanda diária de todos os pedidos, quilo por dia. Então, quantas toneladas de mercadoria chegam por dia nos vagões, somando todas elas? Esse é o valor do D. O C é a extensão média do vagão utilizado, em metros, ou seja, se eu vou utilizar, normalmente a carga é de 9 vagões por dia, como eu citei no exemplo anterior, 9 vagões por dia, quantos metros tem cada vagão? Então, vou multiplicar por 9, então eu terei o C, que é a extensão média do vagão utilizado. Ele é uma média porque não necessariamente os vagões eles vão ter o mesmo tamanho, como os caminhões também não têm o mesmo tamanho. Muitos têm capacidade para carregar 2 ou 3 carretas, outros são um caminhão baú, 3 quartos no caso, né, que é um caminhãozinho pequeno, de pequeno porte. Então, são diferentes os tamanhos, por isso é um cálculo médio. Também o Q, que é o peso médio dos produtos postos em cada vagão, e aí nós vamos verificar isso em quilos. A soma de todas as quantidades de todos os vagões, e também o N, que é o número de mudanças de vagão por dia, ou seja, quantas chegadas de vagão, quantas cargas, descargas de vagão eu tenho por dia. É esse número que vai ali, tá? E aí eu trouxe um exemplo para a gente ver como é que funciona na prática. Então, um armazém de alimentos. Os slides estão lá no Moodle, tá, pessoal? Se vocês quiserem entrar para ir acompanhando, tá? Não precisa copiar nem nada. Um armazém de alimentos recebe por ferrovia, em média, 700 toneladas de mercadoria por dia. Tá? Então, são 700 mil quilos, 700 toneladas. Por dia, os vagões têm capacidade de 63 toneladas cada. Para esse tipo de mercadoria, e seu comprimento efetivo é de 17,5 metros. 2 mudanças de vagão ao longo do ramal ferroviário podem ser completadas a cada dia. Então, nós temos 2 mudanças de vagão por dia. Temos o comprimento, né, de vagões médio de 17,5 metros. Temos ali também a quantidade que é transportada por dia, que ele recebe, né, ele faz a descarga de 700 toneladas, ou seja, 700 mil quilos. E tem a capacidade, cada vagão tem capacidade, não, os vagões, né, tem capacidade de 63 toneladas cada. Sendo isso, nós temos ali o seguinte, o D com 700 mil quilos dia, o C com 17,5 metros, né, de comprimento dos vagões, o Q com 63 mil quilos dia, e o número 2, que é a quantidade de vagões
que chegam ao dia, 2 vagões, tá? Então, nós temos ali o cálculo composto, né, pessoal, da fórmula, sendo que nós temos ali 700 mil vezes 17,5, que é o comprimento dos vagões e a capacidade total de transporte de mercadorias por dia. Também ali abaixo, dividindo, né, nós temos os 63 mil, que é a capacidade que esses vagões têm de transporte, vezes 2, que é o número de vagões por dia, né, que fazem a descarga na doca ferroviária. Chegando a um número de 97,2 metros. Então, eu preciso de uma plataforma que comporte 97,2 metros para atender a demanda de quantidade de volume de mercadoria diária desse armazém. Mas eu não posso ter 97,2 porque não faz metros, né? Porque não faz sentido. Afinal, esse valor, né, de 97,2 metros, ele vai acomodar 5,6 vagões. 5,6 é um número quebrado. Ou eu acomodo 5 vagões, ou eu acomodo 6 vagões. Então, por isso que o Ballow, né, que é o autor do livro, ele recomenda fazer o arredondamento para cima desse valor, dessa quantidade, né? Para que justamente possa ter um valor de folga. Para que não tenha, por exemplo, no caso de haver, lembram que eu havia comentado com vocês na última aula, de que o correto é sempre haver uma folga dentro de um armazém, por exemplo, eu ter um espaço que possa comportar ali, se tiver uma demanda extra, eu ter aquele espaço extra para reservar as mercadorias? A mesma lógica se aplica para a questão das docas. Eu tenho transporte de mercadorias, carga e descarga de mercadorias, que serão sanadas com 97,2 metros. Mas não faz muito sentido, porque aí eu vou acomodar somente 5,6, ou seja, 5 vagões e meio. Sendo que eu posso aumentar um pouquinho mais a minha plataforma, o tamanho das minhas docas, e acomodar 6 vagões ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma capacidade excedente para receber carga e descarga de mercadorias. Antes ter para mais do que sofrer, né, com menos. Então, ele aconselha sempre a fazer o arredondamento para cima. Entendido, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu olhar ali no... Não mudou? Não mudou? Tá. Ainda dentro dessa lógica de nós fazermos o dimensionamento da nossa plataforma e das nossas docas em relação à quantidade de mercadorias transportadas, né, ao dia, nós temos a questão do dimensionamento da área de retaguarda e movimentação. Por quê? Lembrem que nós temos ali, fazendo a manipulação dessas mercadorias, as empilhadeiras. Normalmente vou ter empilhadeiras, pode ser que seja manual, até pode ser, mas quando é um grande volume de cargas, e normalmente também, às vezes quando são trens, o transporte ele é feito através dos containers. Os trens de carga, principalmente, são compostos de containers. E aí, quando o trem chega na plataforma, ele é retirado aquele container inteiro e fechado e é armazenado. Então, eu preciso de espaço suficiente do maquinário para poder fazer esse locadoria. Então, o Ballow nos traz algumas especificações, né, para atender essas necessidades. Então, caso a doca ela seja utilizada somente para carga e descarga, como eu comentei com vocês, né, que ela pode ser utilizada somente para transbordo, que é carga e descarga, ou ela pode ser utilizada também para armazenagem. Isso vai depender, a folga, né, esse tamanho da plataforma vai depender de por que se utiliza ou como se utiliza esse armazém, essa plataforma. Então, caso a doca ela seja utilizada somente para carga e descarga, com a utilização de empilhadeiras e outros equipamentos de movimentação, a largura mínima para garantir a segurança das manobras do maquinário, das empilhadeiras, será de 3,7 metros. E aí o autor ele traz aqui, né, a plataforma de carga e descarga
seja, calçada ali, né, digamos assim, calçada, né, para carga e descarga, e aqui nessa lista atrás estão as docas, estão as entradas para o armazém. Mais ou menos, né, a medida de 3,7 metros, que devem obedecer às especificações das empilhadeiras, que nós vimos lá na aula anterior. Lembra que nós vimos na aula anterior? Tem um quadro onde cada que tem a medida de espaço e também de movimentação de trajetória, que é cada empilhadeira, cada tipo de empilhadeira diferente ocupa. Então, é só olhar lá para ver qual é a necessidade da empilhadeira, qual é se ela é, dependendo do tipo de movimento que ela faz, ou se ela ocupa um determinado espaço, mais ou menos, tá? Então, é bem interessante para elaborar esse tipo de carga e descarga, organizar isso, é importante nós observarmos as especificações dos equipamentos que nós vamos utilizar. Se a doca tiver também que servir como área de armazenagem temporária ou não, enquanto se confere o pedido recebido e acontece a paletização das mercadorias recebidas, a sua profundidade deverá logicamente ser bem maior, porque tem que ter espaço não só para descarregar as mercadorias, mas também para organizá-las. E aí ele sugere o espaço de 12 a 15 metros para trás, além dos 3,7 metros de plataforma. Tá? E todo esse espaço para realmente conseguir organizar todos os insumos, todos os materiais recebidos. Ele chama essa área aqui de retroárea, que é a área que está aqui para, não é bem complementar, mas é uma área para auxiliar na armazenagem. Na carga e descarga em si, na verdade, nem é armazenagem, né? Auxiliar ali na carga e descarga em si, tá? Que mais, pessoal? Dentro ainda, né, dessa relação que nós temos com a plataforma e o veículo, que é o trem, nós temos o nível das docas em relação aos vagões de trem. Para muitas vezes garantir o acesso das empilhadeiras aos vagões, à área interna dos vagões, para ele então retirar as mercadorias através da máquina. Só que vocês podem ver muito bem ali que isso aqui é um vagão, tá? Tá na foto aqui, que é a figura número 2 do livro da apostila do professor Irineu de Brito Júnior, que ele retirou do Balou, né? É o nível, né? A altura de doca em relação ao solo. Então, eu tenho aqui a doca ela tem de 0,93 a 1,1 metro, 1,10 centímetros, né? 1 metro e 10 centímetros de altura. Então, normalmente, construções padrões nesse sentido, dependendo do tipo de doca e o tipo de transporte que é utilizado, se for ferroviário, se for marítimo, ou se for de transporte terrestre, de caminhões. Então, aqui nós temos um vagão de caminhão e ele sugere que, e vejam que ele está sugerindo que a plataforma ela precisa ter uma elevação em relação ao solo, porque precisa descontar essa altura aqui do próprio trem, onde não se consegue chegar ou ter acesso para retirar ou colocar as mercadorias em cada vagão. Tá? Então, ele sugere que tenha uma altura específica, o piso seja elevado para facilitar essa carga e descarga. Hoje em dia, nós temos muita tecnologia, então nós temos plataformas que são movidas a diversas formas por pressão. Agora a gente vai ver nos próximos slides, que facilitam isso. Facilitam no sentido de eu não precisar construir, porque imagina ter que elevar o piso todo de um armazém. Sendo que, lembra que nós vimos na aula anterior, que tem um cálculo específico para a quantidade de cimento, quantidade de areia, para que o piso não ceda com o peso das mercadorias que estão armazenadas. Então, o custo de elevar esse piso até chegar à altura de um vagão de trem pode ser muito alto. Então, se isso não é previsto no momento da construção do armazém, tem essas plataformas móveis que podem serem utilizadas para quebrar o galho, digamos assim. Né? Não é bem quebrar o galho, é para servir para utilizar mesmo. Então, o nível da doca ele precisa ser elevado para se ajustar ao piso do vagão, né? O eixo deve ser rebaixado ou então rebaixar o nível do vagão do trem à altura da doca. Mas, nossa, imagina mexer nos trilhos de trem, né? Isso, na verdade, nem a empresa conseguiria fazer, teria que depender
de uma empresa que trabalhasse com essa parte mesmo, de instalação de vagões e trens, né? Com apenas leves inclinações, são viáveis na maior parte dos equipamentos de manuseio de materiais, e devido à enorme despesa que acarretaria, né, elevar o piso inteiro do armazém, é normalmente mais econômico recuar os trilhos abaixo do nível da doca. Então, ele sugere, né, um poço de 0,93 centímetros a 1 metro e 10 centímetros, coloca o leito do vagão no nível da doca. A brecha entre o leito do vagão e a doca pode ser tapada com a utilização de uma placa de aço, ou desses niveladores que nós vamos ver mais adiante. Bom, ainda é muito distante para nós as docas ferroviárias, porque não é uma realidade, não é algo que nós percebemos no nosso dia a dia. Mas nós temos noção, e com certeza percebemos no nosso dia a dia, os transportes de mercadorias em caminhões. Isso está muito mais ligado à nossa realidade. Então, agora nós vamos falar sobre isso, então, né? O dimensionamento das docas de caminhão, que não é muito diferente das docas ferroviárias, tá? O projeto da doca de caminhão é semelhante ao projeto das docas ferroviárias, porém, em vez de computar um comprimento da doca, as docas de caminhão são avaliadas em função da quantidade de portas de doca ou baias necessárias, tá? Pode ser denominado docas ou baias, tá? São sinônimos. Então, para realizar esse dimensionamento, né, para chegarmos à quantidade de docas ou baias de carga e descarga, necessitamos conhecer ou estimar a quantidade de carga processada diariamente. A mesma lógica. Qual é o volume de carga processado diariamente? Quantos caminhões, unidades de caminhão chegam diariamente para carga e descarga, né? Também vamos avaliar o tempo médio para carga e descarga de cada caminhão, além do tempo disponível para a carga e descarga do caminhão para a empresa. Quantos colaboradores, trabalhadores eu tenho, a quantidade de tempo que eles têm disponível para fazer essa carga e descarga dentro da empresa. Vamos ver como é que funciona. Então, primeiramente, nós determinamos a quantidade de caminhões. Aqui nessa foto tem a plataforma, como eu comentei com vocês. Ó. Tem as docas e tem as plataformas que são móveis, que fazem, não é plataforma, são niveladores, esse é o nome. São niveladores que auxiliam muito no momento em que eu tenho diversos abastecimento, né, de diversos tipos de caminhões. Né, aí vai depender da altura do caminhão, fica muito mais fácil, ele se ajusta muito mais facilmente para atender essa demanda. Então, primeiramente, nós determinamos a quantidade de caminhões processados diariamente, quantos caminhões fazem carga e descarga durante o dia. E aí nós dividimos essa quantidade, dividimos a quantidade processada, quantidade de mercadoria, né, processada, que é o D, pela média da capacidade dos veículos. Então, eu tenho uma capacidade X e tenho uma capacidade de volume transportado diário. Após essa etapa, multiplica-se pelo tempo médio necessário para carregamento e descarregamento de um caminhão, encontrando assim o total necessário de horas para trabalhar, né, dentro da capacidade que a empresa tem de carga e descarga de produtos. Divide-se, então, pela disponibilidade de tempo para a operação diária. Vamos ver como é que funciona isso, então, na prática. Nós chegamos na seguinte equação, uma equação muito semelhante à anterior, tá? Então, nós temos o N ali, que é o número total de docas para caminhão. Lá, na doca ferroviária, lembram que nós tentamos encontrar o L. O que é o L? O L é a largura, é em metros, do tamanho que a plataforma tem que ter para atender aos vagões. Aqui, não é em metros. Aqui é o número de docas, o número de portas que eu tenho que ter disponíveis para fazer carga e descarga. Então, é o N que eu vou tentar descobrir, né? E também o D, que é a média diária de processamento da doca. Então, quanto que essas docas, esse armazém, ele processa de mercadorias ao dia. O H, que é o tempo médio necessário para carregar ou descarregar um caminhão. Sempre vamos considerar o tempo médio e a média diária, porque um caminhão pode não ser igual ao outro, e pode ter mais mercadoria, pode ter menos mercadoria, então tudo vai depender, tá? Por isso é uma média. O C, que é a capacidade que tem o caminhão de mercadorias, né? Em peso, em quilos. E também o S, que é a disponibilidade diária de tempo para carga e descarga de caminhões. Disponibilidade de quem?
dos funcionários da empresa. Se eu tenho funcionários que trabalham 8 horas por dia, essa é a disponibilidade de horário que eles têm. Mas existem armazéns que funcionam 24 horas por dia, que movimentam grandes quantidades de mercadoria. E então eu vou ter 24 horas de disponibilidade diária de tempo para carga e descarga de caminhões. Tá? Então isso com certeza vai proporcionar que eu necessite de cada vez menos de número de docas, porque eu tenho sempre gente trabalhando à disposição, tá? Uma observação que tem que ser feita com relação ao dimensionamento das docas de caminhão é que essa fórmula, ela calcula o número médio de portas para caminhão. Ela não contempla a variação do número de caminhões disponíveis para carga ou descarga, do processamento da doca ou da taxa de carga e descarga do caminhão. Tá? Ela só mede o número de docas que são necessárias para cada armazém, de acordo com a movimentação de mercadorias diárias. E aí eu trago um exemplo, né, para a gente poder contextualizar. Um distribuidor de medicamentos reabastece 200 lojas de varejo por semana. Ele é um distribuidor, um caminhão, abastece 200 lojas de varejo por semana. O pedido médio de cada loja tem 3.000 quilos, 3 toneladas, 3.000 quilos. E os pedidos normais de 4 lojas podem ser transportados em cada caminhão. 2 empregados trabalham 2 horas, ou seja, são 2 horas disponíveis, tá? É o S ali da nossa fórmula. 2 empregados trabalham 2 horas para carregar cada caminhão, em um turno de 8 horas. O distribuidor possui mão de obra suficiente para o carregamento dos caminhões em 8 horas. Então, o nosso S não é 2, né, que é o número de funcionários, e sim 8. Quantas docas para caminhão são necessárias para suprir esse nível médio de atividades? Vamos ver então, pessoal, quantas docas são necessárias para suprir essa quantidade de mercadorias, que são 3.000 quilos. De mercadorias, 3 toneladas, né? Podemos estimar que 40 lojas são abastecidas diariamente em uma semana de trabalho de 5 dias úteis. Portanto, serão 40 lojas vezes 3.000 quilos, ou 3 toneladas de mercadoria, o que equivale a uma quantidade de mercadoria que pesa 120 toneladas, ou 120.000 quilos. A de mercadorias que são separadas e embarcadas para entrega nas lojas todos os dias. Se os pedidos de 4 lojas são embarcados em um caminhão, a carga total desse caminhão vai ser de 4 lojas vezes 3, né? Se cada loja demanda 3.000 quilos de mercadoria, então serão embarcados em um único caminhão 12.000 quilos, ou 12 toneladas de mercadoria, para abastecer 4 lojas. 4 lojas dessas 40 que esse fornecedor abastece, tá? Então serão 12.000 quilos por veículo. Usando a equação, podemos estimar o número de portas que serão necessárias. E aí a mesma questão que eu trouxe ali na outra slide, né, da outra fórmula, que é o N, que é o número total de portas de doca para caminhão que serão necessárias para transportar essa quantidade de mercadoria. O D, que é a média diária para processamento de doca em quilos, que serão processados 120 toneladas, ou 120.000 quilos. O H, que é o tempo necessário para carregar ou descarregar um caminhão. Cada caminhão é necessário 2 horas para carregar cada caminhão. A capacidade do caminhão é de 12.000 quilos, cada caminhão. E a disponibilidade diária de tempo para carga e descarga dos caminhões é de 8 horas, né? Os 2 funcionários trabalhando 8 horas por dia, disponíveis para carga e descarga. Nesse contexto, nós vamos precisar ali, inserindo as informações na fórmula, de 2,5 portas, ou seja, 2 portas e meia. Mas o que eu faço com 2 portas e meia, né? É a mesma lógica do arredondamento anterior. Eu não posso ter 2 portas e meia, então eu não posso ter só 2 portas, porque se eu fizer somente 2 portas, vai faltar vazão, capacidade de vazão para as minhas mercadorias. Então eu arredondo sempre para cima. Então eu acrescento, no caso, né, 3 portas para carga e descarga dessa quantidade de mercadorias, né, nessa situação aqui, problema que eu trouxe para vocês. E aí vem a questão da margem de segurança, né? No momento em que eu pensar, eu vou construir 2 porque, por exemplo, a prancha niveladora ela é muito cara. Então, se eu construir duas docas, para mim é mais barato. Digamos que alguém pense assim. Não, pessoal. Porque se é 2,5, vai faltar capacidade de vazão. E aí, vocês muitas vezes não vão conseguir suprir a demanda de carga e descarga em um dia de trabalho.
Por isso que o autor ele recomenda essa margem de segurança para mais. Então, eu vou acabar tendo que fazer 3 portas? Sim, mas eu tenho uma margem de segurança sempre para mais de atendimento de demanda que possa vir a surgir dentro do meu armazém. Tá? Então, ele aconselha que tenha essa margem de segurança para mais e que esse arredondamento seja sempre realizado para cima. Então, ele traz ali que a margem de segurança é apurada através da nova capacidade de movimentação que pode surgir dentro da empresa, né, dentro do armazém. Pois, ao arredondarmos essa quantidade para o número inteiro, criamos um excesso de capacidade. Quando não ocorre arredondamentos, a margem de segurança é zero, ou seja, se eu tiver uma sobrecarga de mercadorias, por motivos mil, a pandemia agora, digamos que as empresas se assustem, comece a faltar mercadoria e queiram fazer transporte de mais mercadorias para poder armazenar mais, com medo que tenha, que falte alimentos, que falte produtos de higiene, e aí as pessoas querem armazenar mais. Eu não vou ter essa capacidade se eu não fizer esse arredondamento. Eu não vou ter uma margem de segurança, tanto em termos de tamanho de armazém, quanto em termos de capacidade de movimentação dessas mercadorias, ou seja, de carga e descarga. Certo? Então, por isso ele sempre recomenda que faça esse arredondamento para mais. E aí, pessoal, nós temos a questão do dimensionamento das plataformas ali, que é aquela parte externa, né, entre as docas e os caminhões, que faz muita falta em função, que é muito necessária, não faz falta, que é muito necessária no momento da manobra dos próprios veículos, na manobra das empilhadeiras que fazem esse transbordo, né, de dentro dos veículos para dentro, para fora e para colocar no armazém, ou o inverso, né, do armazém para dentro dos veículos, se for carga ou descarga. E aí, deixa eu dar uma olhadinha ali no nosso Google, ver se alguém escreveu alguma coisa. Ok, tá tudo ok. Então, essa foto também é bem esclarecedora. Viram como as plataformas de nivelamento, elas funcionam justamente para isso, para dar acesso ao interior dos armazéns? Então, as plataformas de carga ou descarga são, em geral, elevadas em relação ao piso exterior. Então, elas sempre são mais altas para poder acompanhar o caminhão, a altura das portas dos caminhões, de forma a possibilitar a movimentação das mercadorias num mesmo nível. Essa elevação, geralmente, possui os seguintes valores. Vai depender dos tipos de caminhões que que os armazéns vão atender, né? Às vezes vão atender somente um tipo, às vezes vão atender diferentes tipos, e por isso essas plataformas niveladoras, elas são muito eficientes, porque pode atender qualquer tipo de veículo. Então, para os seguintes valores, para que possibilitem a movimentação da paleteira ou da empilhadeira no interior do veículo. E aí nós temos ali alguns tipos de veículos e de carretas, né, pessoal, que eu trouxe para vocês. Trouxe não, o autor trouxe, né? Tudo do Balu. A carreta prancha com container. Então, a carreta prancha com container, ela tem uma altura que pode variar de 1,30 m a 1,55 m de altura. Já uma carreta baú, ela tem 1,30 m, é padronizado, né? 1,30 m. Se for um caminhão toco ou truck, a gente já vai ver o que é cada um deles, tá? Pra ficar bem claro o que é cada um deles. Um caminhão toco ou truck é 1,30 m de altura, tá? Mesmo da carreta baú. E também os veículos 3/4, que são caminhõezinhos pequenos, de pequeno porte, eles têm alturas que variam de 0,95 centímetros a 1,15 m. Por isso a importância dessas plataformas niveladoras, né? Porque elas têm um acionamento automático e a gente pode regular ela de acordo com o veículo. E aí eu selecionei essas fotos para vocês, porque também conhecia muito bem. Existem diferentes tipos de veículos e eles mudam não só pelo formato, pelo número de eixos, mas também pela capacidade de inclinação desses veículos, a força que ele vai ter para puxar, dependendo da inclinação da estrada, digamos assim, do percurso, mas também pelo tamanho, pelo número dos eixos principalmente, tá? E também pelas carretas que eles podem transportar, pelos tipos de carreta. Então aqui a gente tem a carreta prancha, que é normalmente essa daqui, ó, que é utilizada para transportes diversos. Posso transportar não é somente containers, mas aqui nesse caso eu trouxe um exemplo aqui, ó, que a carreta prancha ela pode transportar um container inteiro. Esse exemplo da foto em cima. Mas pode transportar veículos,
Normalmente os guinchos, eles usam essa carreta prancha para guinchar, né, os carros, e motos, enfim, veículos diversos. Também pode ser utilizada para transportar. Eu já vi na estrada é, as peças para montar as torres da usina eólica. Então são peças que têm um tamanho monumental, é um negócio fora da série. Já vi na estrada, assim, a estrada tremia quando passava aqueles caminhões por nós, é tão grande que é. E o peso também, imagino que deva ser, né? E aí eles usam essa carreta prancha para transportar infinidade de materiais. Nós temos também a carreta baú, tá? A carreta é só a parte de trás, tá, pessoal? Não é o caminhão, tá? É só a partezinha de trás aqui. Carreta baú, pode ser pequena ou grande, pode ser diversos tamanhos. Aí vem a questão do caminhão toco e truque, tá? Aí é diferenciada pela questão do número de eixos, pela capacidade de inclinação que eu havia comentado com vocês. Então, o toco, ele tem um eixo só, ele tem uma roda, que é essa foto de cima, ó. Tem 4 rodas, 4 pneus, né? Mas ele tem apenas um eixo. Já o truck, ele tem 2 eixos aqui, a capacidade de peso dele também é muito superior. Por exemplo, no toco, essa foto aqui que vocês estão vendo aqui na esquerda, ele tem um eixo que é capaz de transportar 10 mil quilos. Tá? E ele aguenta uma inclinação de 15,1 graus. Já o caminhão truck, ele tem 2 eixos aqui. Vocês veem que tem, né, tem 2 lances de roda aqui atrás, né, no caso. Então ele tem, cada eixo desses suporta, na verdade, né, aguenta não, suporta 8 mil quilos, cada um deles. Então, um caminhão truck tem a capacidade de aguentar, com 2 eixos, tem a capacidade de aguentar 16, 17 mil quilos, ou 17 toneladas. E aí ele tem uma capacidade de inclinação menor, né, de 8,8 graus. Certo, pessoal? Basicamente, assim, de um modo muito superficial, essa é algumas das diferenças, né, que diferenciam a utilização desses caminhões. A quantidade de peso, volume, inclusive se for um caminhão baú, eu preciso considerar o volume, não só o peso em si, mas também o volume de mercadoria, porque não cabe, não vai caber, pode ser uma mercadoria muito leve, que pesa pouco, mas é muita quantidade, então não vai entrar dentro do caminhão baú porque é fechado. Então tudo isso nós temos que considerar até no momento de vocês. Por exemplo, vocês trabalham numa empresa, trabalham no setor de compras, precisam fazer aquisição de veículos. Isso são pontos que têm que serem observados também, tá? Não é somente na parte de estabelecer a logística das mercadorias, mas também no momento da compra de um veículo, saber que essas especificidades, elas existem. E aí eu trouxe a foto aqui do caminhão, né, do veículo 3x4, que é um veículo, é um caminhão de pequeno porte, normalmente utilizado para mudanças, algumas empresas usam para transporte, né? Dentro da cidade, principalmente, onde os caminhões de grande porte não podem entrar, por exemplo, em horário comercial, que é o centro da nossa cidade aqui. E aí, pessoal, eu também não, como eu falei para vocês, eu não sabia muito bem como é que funcionava essa lógica dos caminhões. E aí eu trouxe algumas figuras para vocês que eu achei bem interessantes mesmo, porque aqui nós temos assim, ó, diversos caminhões de diversos portes com diferentes quantidades de eixos. E aí cada um deles nos informa a quantidade máxima, né, capacidade máxima de peso que ele aguenta e o número de eixos também, né? E então aqui a gente tem um eixo simples com uma rodagem simples, né, com 4 pneus. Esse caminhão toco aqui tem a capacidade de até 6 toneladas, tá? É um pneu em cada ponta do eixo. Depois nós temos ali o eixo simples, mas com rodagem dupla, ou seja, eu tenho 8 rodas. Tenho 2 eixos, né, o da frente e o de trás, mas cada um deles tem 2 rodas. Então esse veículo ele tem capacidade máxima de até 10 toneladas, a capacidade dele é maior. E vejam que o veículo é do mesmo tamanho, mas ele tem a rodagem dupla, tá? E não simples. Depois o eixo duplo tandem, que tem 2 eixos e 2 pneus em cada uma das extremidades. Ele vai suportar um pouquinho mais de peso, né? Que é a capacidade máxima de 9 a 13 toneladas. E assim sucessivamente, tá? Quanto maior o número de eixos e de rodagem, né, seja ela dupla, maior é a capacidade que tem esse veículo de transportar mais mercadorias. Certo, pessoal? Essa é mais ou menos a lógica dessa figura. Eu trouxe ainda aqui, pessoal, essa figura dos caminhões fechados, né?
das carretas baú. Eu posso ter caminhões abertos, que me possibilitam um manuseio de mercadorias mais livre, mas também temos caminhões baú. Então, aqui a gente tem o 3/4, o toco, o truck, o caminhão carreta simples ou com 5 eixos, e o caminhão carreta com um eixo estendido, que vocês podem perceber que ele tem os eixos mais afastados, ó. Ele tem 6 eixos e eles são bem mais afastados, né, a distância um do outro. Já o com 5 eixos é mais concentrado aqui, mais próximas os eixos uns dos outros. E aqui o caminhão truck e a capacidade que eles têm cada um, né, em toneladas, mas também em metros cúbicos de capacidade, que é bem interessante a gente observar também, tá? Não vou ler, tá, pessoal? Mais para vocês terem conhecimento mesmo depois, quiserem olhar com mais calma nos slides. Bom, nesse contexto ainda de plataformas e dimensionamento de plataformas, nós temos a acostagem na plataforma, que é, digamos, o estacionamento, tá? Mas não é esse o termo, é a acostagem, essa é a palavra. Mas ela quer dizer o estacionamento dos veículos nas plataformas. Normalmente, as plataformas, elas têm um acionamento por contrapeso, molas ou hidráulicas, né? Essas plataformas móveis, essas plataformas de nivelamento aqui, elas podem ser acionadas por contrapeso, molas ou ainda num sistema hidráulico. Os caminhões, eles encostam de ré. Por que de ré? Porque é onde está a saída a entrada ou a saída, né, da carreta. Perpendicularmente, ou seja, no mesmo sentido, né, que a porta, que a doca. A plataforma, na maioria dos casos. Vamos entender o que é isso. Tá aqui o desenho, tá? Essa é uma acostagem a 90 graus, onde aqui eu tenho as docas. Imagine que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 docas, tá? Todas elas aqui. E os caminhões, eles eles acostam de ré em um ângulo de 90 graus. Só que para o caminhão estacionar neste ângulo, para acessar as docas e as plataformas de nivelamento, ele precisa ter um espaço de 35 metros a 40 para fazer a manobra dos caminhões. Então, quando a doca ela tiver esse ângulo de 90 graus para estacionar, eu preciso considerar que eu vou precisar desse espaço ainda à frente, né, do armazém, para poder fazer a manobra, então fazer a carga e descarga desses veículos. Mas nós temos ainda outras possibilidades, como, por exemplo, a acostagem a 55 graus, que é com caminhão inclinado. Então, as docas, elas também serão inclinadas, tá? A construção delas vão ser assim, nesse sentido. Onde eu tenho um espaço muito menor sendo exigido, que em vez de ser 35 a 40 metros, eu vou precisar de um espaço de manobra de 31 metros no máximo, tá? Que é o espaço recomendado aqui, ó. O espaço mínimo é de 27,5 metros, mas fica muito justo, né? É muito... Isso pode acarretar... O que pode acarretar ter um espaço muito pequeno? Demorar mais para estacionar, demorar mais para manipular, manobrar os caminhões e, consequentemente, atrasar a carga e descarga dessas mercadorias, tá? Então, o ideal é sempre ter o espaço, seguir o espaço recomendado, que seria de 31 metros para uma acostagem a 55 graus. Mas tenho ainda outras possibilidades, que é a acostagem a 12,5 graus. Seria nesse sentido aqui, pessoal. Normalmente se utiliza a acostagem a 12,5 graus para veículos, caminhões abertos ou caminhões tipo Sider, que agora a gente já vai ver o que é caminhão tipo Sider, que eles têm uma abertura lateral dos dois lados. Então, ele facilita muito mais, né, a carga e descarga, porque o espaço é muito maior do que somente a porta do fundo ali do caminhão, e é muito mais rápido. Então, pode haver também docas que tenham vão ter que ter a metragem muito mais larga, tá? No caso aqui, de 15 metros cada doca. Cada uma das docas terá 15 metros, tá? Ocupa muito mais espaço, né, de plataforma. Já aqui, por exemplo, a 90 graus, percebam que eu tenho espaços de 4 metros de largura ou 5 metros. Então, eu tenho docas de 4 a 5 metros. Então, cabe muito mais caminhão. Isso vai depender da necessidade da empresa. Eu posso ter também
na acostagem a 5 graus, aqui o espaço de estacionamento para cada caminhão é de 3,3 metros. Então, cabe também bastante veículos, né? E na acostagem a 12,5 graus, eu tenho uma doca de 15 metros. Então, com certeza vai caber muito menos caminhões. Mas a forma como se dispõe aqui é muito mais, facilita muito mais o transporte. E aí eu não vou precisar ter tanto espaço para manobra. Apenas 14 metros são suficientes para fazer a manobragem e a acostagem, né, desses caminhões, desses veículos. Eu também posso fazer a acostagem a 0 grau, ou seja, rente à calçada, rente à plataforma de carga e descarga. Também, né, isso só vai dar para veículos abertos, que não são um veículo, uma carreta baú, por exemplo, e para veículos tipo Sider, que tem a abertura lateral, certo? Então, eu vou precisar de um espaço de manobra de apenas 6 metros. Então, é o menor que nós temos. Em compensação, terei que ter uma plataforma grande o suficiente para atender essa quantidade de caminhões, né? Porque as plataformas terão que ter a largura de um caminhão, por exemplo. Eu trouxe essa foto aqui do caminhão da Coca-Cola que circula no centro da cidade. Ele é um 3/4. E ele é tipo Sider, que é isso aqui. A abertura dele é nas laterais, tá? De acesso ao interior da carreta é nas laterais. Então, docas para veículos tipo Sider, né? A doca para veículos tipo Sider pode seguir os ângulos de acostamento conforme os que nós vimos agora. Seja ele de 90 graus, 55, 12,5 ou 0 graus. Qualquer um desses também serve para veículos tipo Sider, tá? Permitindo a carga e descarga por uma das laterais desses veículos. Uma condição peculiar é a carga e descarga possível pelas duas laterais do veículo simultaneamente. Imagina, é muito rápido, né? Abriu ali as laterais, as empilhadeiras entram, puxam todas as mercadorias e já levam para dentro da armazenagem. É muito rápido. Só que para isso eu preciso de uma doca que comporte, né, um veículo tipo Sider, que não vai ser o modelo que nós vimos ali anteriormente, vai ser um modelo diferente. Aí eu trouxe aqui também essa foto, que é um exemplo, né, de uma carreta tipo Sider, que tem essa abertura aqui lateral, então não sei o que é esse material, se é um plástico, uma lona, o que é, mas que permite a abertura lateral desse veículo. E aí, pessoal, as docas, né, trazem essa configuração aqui, ó, onde os veículos podem estacionar a 90 graus. Entretanto, para acessar o interior desses veículos, eu preciso que as plataformas também sejam construídas perpendicularmente, ou seja, no mesmo sentido que o estacionamento, que a acostagem desses veículos. Então, geralmente, essa condição é obtida com acostamento a 90 graus em áreas de manobras laterais suficientes para a manobra da empilhadeira. Então, eu tenho que ter plataformas suficientes aqui, que tenham um tamanho suficiente para a manobra da empilhadeira, para que ela acesse o veículo pelas suas duas laterais. Certo, pessoal? Esse é um tipo de doca específico para esse tipo de veículo. E aí vai depender da empresa mesmo, né? Por exemplo, digamos que a Coca-Cola só tenha veículos tipo Sider, ela vai poder aplicar esse tipo de doca para fazer carga e descarga. Eles não têm, eles têm diversos tipos de caminhão. Estou dando um exemplo, né? Se fosse, né, somente com esses veículos, ela poderia utilizar esse tipo de doca nos seus centros de distribuição. Certo, pessoal? Eu nem sei que horas são agora. São 21h48. Por hoje, basicamente é isso, assim, era mais para a gente conversar sobre isso, né? Nós temos que ver diversos aspectos dentro da nossa disciplina, e todos eles são até um pouco técnicos demais, né? Eu digo que a nossa disciplina é extremamente técnica, ela é pautando pontos específicos e profundos. Por exemplo, a gente viu na última aula o que é um pallet, como eu faço, os tipos de empilhadeira. Então, eu acho que até não sei se para vocês é estranho, não sei como vocês estão se sentindo em relação a isso. Eu me sinto um pouco estranha em estar passando, porque quando eu fiz logística, a gente viu alguns assuntos que até nem estavam contemplados dentro da ementa da disciplina, daquilo que realmente necessariamente precisa ser trabalhado. E agora a gente está vendo isso.
A gente está vendo como é que funciona um armazém, como é que funciona o sistema de armazenagem, detalhes muito técnicos e específicos do funcionamento de uma organização, de uma empresa que trabalha com armazenagem, com transporte. Então, se eu vou trabalhar com transporte, eu preciso entender de caminhão, eu preciso entender de capacidade de caminhão, tanto em volume quanto em peso. E então eu espero que vocês estejam entendendo e captando essa ideia, né, da nossa disciplina. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a avaliação. Foi muito difícil, era na verdade, pessoal, para fazer um texto ali com as palavras de vocês em linhas gerais, tá? Em linhas gerais do que vocês estão vendo na disciplina, do que nós estamos trabalhando, para ver se vocês estão entendendo. Na verdade, não é nem assim uma questão de estar certo ou errado, não se preocupem com isso, tá? Não se preocupem com isso. Não sei, se alguém quer falar alguma coisa? Ah, só pelas notas. Que bom, pessoal, que bom. Tá, essa semana eu vou. Essa semana não, semana que vem eu vou corrigir. Não, nem abri ainda. Não, 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 não. Eu nem abri ainda. Eu vou. É que eu tô com 5, acho, orientandos. Tô com 5 orientandos. Aí o pessoal tá pegando pesado nos trabalhos. E assim, tá produzindo, eu tenho que acabar corrigindo e atendendo, né? E aí isso meio que tá me ocupando um pouco, porque tem que ter bastante atenção na hora de corrigir os TCs da galera, né? Mas vocês vão saber as notas, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Quem já fez disciplina comigo sabe que pode ficar tranquilo, tá? Que mais? Bom, é isso, pessoal. Por hoje, vou colocar depois para vocês, ou para quem não veio na aula hoje, não assistiu, ou quem quer assistir novamente,